Fala galera, eu quero falar um pouquinho para vocês da minha história com o Danilo. Eu sou o William e alguns anos atrás os nossos caminhos se cruzaram. Eu trabalhava uma multinacional de materiais de construção aqui no Brasil e fui promovido a gerente. Eu era muito jovem e os desafios que a gente tem na gerência, a gente às vezes pensa que é só ter conhecimento, ter habilidades, ter atitude, é que vão fazer a diferença. Mas no meio dessa jornada, aos 23 anos, quando eu fui promovido, eu percebi que eu precisava um pouquinho mais, né, do que só ter o conhecimento, habilidade e atitude. E a empresa que eu trabalhava me presenteou com algumas sessões com o Danilo. A gente ficou praticamente aí quase um ano inteiro trabalhando juntos, aprimorando a minha carreira, porque a empresa me via como um talento, mas o que faltava para mim, por ser muito jovem, era a experiência. E não somente a experiência, mas como inteligência emocional para lidar com algumas situações. E a gente passou a trabalhar, né, durante esses meses que a gente ficou juntos. E foi muito interessante porque eu imaginava que seria somente do âmbito profissional. E no desenrolar das sessões, a gente percebeu que tinha outras coisas lá do passado, coisas da minha infância que precisavam ser trabalhadas, e que essas coisas que estavam mal resolvidas lá atrás faziam uma diferença enorme na minha vida profissional. E foi muito interessante porque em meio a alguns dias de muita risada, alguns dias de lágrimas, meu filho na época era bem novinho, ele tinha meses, e eu não imaginava o quão importante era, dentro da minha carreira, o meu convívio social, a minha vida fora do trabalho, como isso impactava e até mesmo aquilo que eu tinha deixado de resolver lá atrás. E foi uma experiência, eu vou falar para vocês assim, encantadora. A gente tratou muitas questões foram tratadas ao longo dos anos, mas o que eu posso falar para vocês é que valeu muito a pena. Hoje eu, além de ser um empresário, porque eu tenho meu próprio negócio, além de trabalhar em uma grande empresa, ser um executivo de uma grande empresa, eu percebi que algumas coisas que o Danilo sempre trouxe ali dentro das nossas sessões iam levar para o resto da minha vida. Uma é olhar para a vida e entender qual que é o propósito. Em uma das sessões das nossas sessões, o Danilo sempre falava: você precisa entender qual que é o propósito, qual que é o motivo de você estar buscando chegar a essa posição, qual que é o motivo, qual que é o propósito da sua vida. É muito mais do que trabalho, é muito mais do que uma posição, é muito mais do que a vida financeira. Descobrir o nosso propósito. E o outro era o ser protagonista. Saber que nós estamos escrevendo uma bela história, saber que nós estamos escrevendo a história da nossa vida e que o personagem principal dessa história somos nós. Isso foi muito marcante, e isso realmente transformou a minha carreira. E eu falo para vocês, hoje a gente se encontra em algumas ocasiões. Danilo chegou a participar num podcast a qual eu apresento e foi muito gratificante. Pode ter certeza que trabalhar com ele é muito diferente e traz muitos benefícios para a nossa carreira. Pode ter certeza que ele vai provocar vocês bastante. Valeu!